Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando sobre distância entre centros de engrenagens, né? Respondendo justamente, né, a pergunta de um colega que mandou um e-mail, né, para o canal, né, onde ele tinha algumas dúvidas referentes a esse tipo de cálculo, né? Lembrando sempre que essa necessidade, né, referente ao centro, né, das engrenagens está muito ligada à questão do projeto especificamente, né? Onde esse sistema ele vai ser montado, né? Então é preciso ter essa relação do centro para a gente ter essa análise no que diz respeito a projeto, né? Ou seja, os mancais onde eles vão ficar ali posicionados e ajuste entre a folga dos dentes da engrenagem, né? Os dentes das engrenagens eles não podem ficar nem muito folgados, né, para não gerar excesso de vibração, outros problemas, né, nem podem ficar muito justos para não causar nenhum tipo de problema abrasivo, né, já que os dentes ficariam muito tensionados, né, então eles devem ficar aí com a base de centro, né, consideravelmente adequada, né, e por isso é importante essa análise desse cálculo da distância entre o centro, né, levando em consideração que esse centro ele pode ser regulado, né, na hora da montagem, né? Então isso é importante, né? Então tanto para o projeto, né, construção do mecanismo, quanto para a manutenção do mesmo. Bom, o cálculo é super simples, né? Tem duas fórmulas bastante conhecidas, né? Onde a primeira leva em consideração aqui a soma dos dois diâmetros primitivos, né, das duas engrenagens, né? E nesse caso dividindo por 2, que é justamente para tirar a média referente ao centro, ou fazer a soma do número de dentes, multiplicar pelo módulo, né, e dividir por 2. Né? Essas são as duas fórmulas bem conhecidas aí referentes ao cálculo entre o centro das engrenagens. Né? Então, vamos fazer um exemplo com as duas fórmulas. Né? Vamos supor aí que o diâmetro primitivo da engrenagem 1, né, essa engrenagem aqui, engrenagem 1 e engrenagem 2, então, o diâmetro primitivo da engrenagem 1, 120 mm, o diâmetro primitivo da engrenagem 2, 78 mm, o módulo 3, né, lembrando que o módulo tem que ser igual para o processo de engrenamento ocorrer, o número de dentes da engrenagem Z1, né, engrenagem 1, 40, o número de dentes da engrenagem 2, 26. Né, essa relação do número de dentes, módulo e diâmetro primitivo já faz uma relação padronizada, né? Ou seja, se você pegar o diâmetro primitivo e dividir pelo módulo, você vai encontrar o número de dentes. E vice-versa, né? Se você pegar o número de dentes e multiplicar pelo módulo, vai encontrar o diâmetro primitivo. Então, se a gente analisar aqui, 120 dividido por 3 vai dar justamente 40, 78 dividido por 3 vai dar 26. Se a gente pegar 40 e multiplicar por 3 vai dar 120. Se a gente pegar 26 e multiplicar por 3 vai dar 78. Né? Então é uma relação padronizada. Bom, vamos a essa primeira fórmula, né, do diâmetro primitivo. Né? Então, somando 120 mais 78 dividindo por 2, a gente vai encontrar aí 99 milímetros, né, referente à distância entre os centros. Né? Então, esse aí seria a distância, né, entre o centro das duas engrenagens, utilizando a outra fórmula, né, o módulo e número de dentes, substituindo o M do módulo por 3, o Z1, número de dentes da engrenagem 1, 40, número de dentes da engrenagem 2, que é a Z2, 26. Então a gente vai ter 40 mais 26, multiplicado por 3, e o resultado dividido por 2. Né? Então a gente vai ter aí 66 multiplicado por 3, que vai dar 198. 198 dividido por 2 vai dar também aí 99 milímetros, né? Então é a distância aí entre o centro das engrenagens, né? Uma pergunta, caramba, quando eu for ajustar, né, a engrenagem, né, o que é que eu devo fazer? Né? Existem vários métodos de alinhamento, né? Existe um convencional muito popular, né, que é justamente utilizar um papel, né, passando entre os dentes das engrenagens, né, e esse papel ele tem que ter uma gramatura específica, né, normalmente folha de papel ofício mesmo, né, e quando esse papel passa entre os dentes das engrenagens, né, e forma, né, a impressão, né, como se fosse o dente da engrenagem, mas sem rasgar o papel, e que ele estaria ali, teoricamente, ali com a folga adequada, né? Mas esse é um método convencional, né? Existem outros métodos também. Da mesma forma que se o papel passar muito sem formar bem os dentes, é porque ele está folgado, ou se rasgar o papel é porque ele está muito tensionado, né?
Essa aí é uma forma bem popular, né, de alinhamento aí entre os dentes das engrenagens. Alinhamento não, né? Na verdade o ajuste, né, entre a distância aí entre o centro delas, tá bom? Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de cálculo técnico, né? Hoje a gente vai estar resolvendo mais um problema referente a medidas desconhecidas, né? Nesse caso, uma figura quadrada, né? Inscrita em uma figura circular, né? Onde eles ficam tangentes, né? Justamente pela aresta da figura quadrada, né? Então, nesse caso, a única informação que a gente vai ter é justamente a referência do diâmetro da peça circular, né? E nesse caso aí o diâmetro é 100 milímetros. Com essa informação, né, de 100 milímetros de diâmetro, a gente pode utilizar justamente, né, a relação do A ao quadrado igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Que leva justamente em consideração para descobrir os catetos ou hipotenusa, né, de um triângulo retângulo, como a gente pode ver formado aqui, né, justamente pelos seguintes segmentos, né? O diâmetro, né, o A, que seria aqui a hipotenusa, e os dois catetos, né, o C e B. Ou seja, dá para utilizar o teorema de Pitágoras para você identificar esse valor de B e C somente com o diâmetro A, né? Haja vista que nesse caso aqui ele é um quadrado, né? Então C e B são valores iguais. Então, substituindo os valores aqui no teorema de Pitágoras, né, a gente teria justamente o diâmetro, né, que seria hipotenusa, né, como a gente já sabe esse valor, né, ele seria justamente a substituição do A, né, então nesse caso aí a gente teria 100 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né, ou seja, 100 ao quadrado vai dar 10.000 igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como B é igual a C, a gente pode fazer justamente essa relação, né? Já que os valores são iguais, então a gente teria 10.000 dividido por 2 é igual a B ao quadrado, ou 10.000 dividido por 2 é igual a C ao quadrado. Como são valores iguais, a gente vai estar deixando equivalente aí só a B. Então, nesse caso, a gente teria 10.000 dividido por 2 igual a B ao quadrado, 10.000 dividido por 2 dá 5.000, então a gente teria 5.000 igual a B ao quadrado. Então, nesse caso, a gente, passando B para o lado, né, como ele está ao quadrado, né, a relação inversa é justamente a radiciação, então a gente teria B igual a raiz de 5.000. B representa, a raiz de 5.000 dá igual a 70,71, né, ou seja, que representa B. Obviamente, é o mesmo valor que representa C, já que os dois são iguais, né? Então, a gente ficaria aí com os três valores, né? A, B e C, onde B e C representam 70,71 milímetros e A igual a 100 milímetros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de cálculo técnico, né? Hoje a gente vai estar vendo uma análise de medida desconhecida, né? Onde a gente tem esse valor aqui total do comprimento dessa peça, né? Ou seja, 25 centímetros. E a gente vai encontrar, né, o valor da medida desconhecida em polegada fracionária. Né? A medida que a gente vai querer saber é justamente a distância, né, entre esses dois furos. Né, é o elemento que a gente vai estar querendo descobrir. A gente tem a distância de borda, né, aqui no caso uma distância representa 6,785 centímetros, né, e a outra representa 2,5 centímetros. Né. Então nesse caso, como a gente está precisando descobrir o x, a gente vai somar esses dois valores, né, aqui, para justamente subtrair a soma deles do total de 25 centímetros, né, ou seja, a gente vai ter justamente essa informação aqui. O x vai ser igual a 25 centímetros, né, menos 6,785 mais 12,5. Né? Nesse caso aí, o x vai dar igual a 7,15 centímetros. Né? Então, nesse caso é o que está faltando aí para o x. Né? O primeiro passo aqui é converter para milímetros. Né? Nesse caso aqui, em milímetros, justamente aí pegando esse valor e multiplicando por 10, né, a gente vai chegar para 57,15 milímetros. Né? Então, esse é o resultado em milímetros. Então, é esse valor aqui que a gente vai converter para a polegada fracionária. Bom, então esse valor, deixa eu separar aqui.
esse valor de 57,15 milímetros, né, para ser convertido em polegada fracionária, a gente tem que ficar atento que ele já ultrapassou a referência de 1 polegada, né, ou seja, 25,4 milímetros. Né? Então, preciso pegar esse valor e dividir por 25,4 milímetros para saber quantas polegadas inteiras, né, ele já ultrapassou. Né? Então, nesse caso, 57,15, né, dividido por 25,4 vai dar exatamente 2,25. Né? Ou seja, esse 2,25 ele representa o quê? Que a gente já ultrapassou, né, 2 polegadas inteiras. Né? Então, no caso, a gente já tem 2 polegadas. Né? A gente agora precisa somar justamente com a fração. Então, a gente tem polegada inteira e fração aí nessa medida. Né? Existem vários métodos para converter. Né? Eu poderia extrair o 2 inteiro daí, né, e ficar somente com o 0,25, né, e justamente como a gente está fazendo uma relação com uma polegada inteira, né, ou seja, se a gente pegar 1 e dividir por 0,25, a gente vai encontrar justamente aí a relação do denominador. Né? Então a gente teria 1 dividido por 0,25, que daria nesse caso aí 4, né? Ou seja, a gente teria justamente aí uma relação aí de 1/4 de polegada, né? Ou seja, 1/4 de polegada convertendo para milímetros daria 6,35 milímetros, né? Esse 6,35 surgiria da onde? De 25,4 dividido por 4, né? Então daria aí exatamente aí 6,35 milímetros, né? Ou eu posso subtrair também, né, o valor, já que a gente encontrou 2 polegadas, né, e 1 polegada equivale a 25,4, a gente poderia pegar 2 vezes 25,4, que daria 50,8, e subtrair de 57,15, que daria justamente 6,35 milímetros também. Né? Então, nesse caso aí, 6,35 milímetros, a gente poderia justamente converter, né, esse valor aí para a polegada fracionária, né, justamente utilizando ele aí como denominador e dividindo por 25,4, né, ou seja, 25,4 dividido por 6,35, que daria aí também 4. Né? Então aí a gente teria essa relação aí de 1/4 de polegada. Então o resultado final aqui seria 2 polegadas, que a gente já viu que tem 2 polegadas inteiras, mais 1/4 de polegada. Né? Ou seja, a gente estratificando esses valores aqui, a gente teria 2 polegadas equivalente a 50,8 milímetros, né? Mais 1/4 de polegada, que representa 6,35. Né? Então, se a gente somar os dois valores, né, a gente vai encontrar exatamente o valor inicial, 57,15 milímetros ou 5,715 centímetros, tá bom? Então, esse aqui é o resultado em polegada fracionária, justamente para essa distância aqui entre o centro dos furos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!